Antes de começarmos a história, deixe um comentário e diga-nos de qual cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10 no final. Boa leitura! As luzes fluorescentes do escritório corporativo zumbiam acima dela, lançando um brilho branco e intenso sobre as fileiras de cubículos cinzentos idênticos. Sarah Mitchell estava paralisada do lado de fora da sala de conferências, com paredes de vidro, os dedos apertando a alça de sua bolsa de couro gasta com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Através da barreira transparente, ela podia ver seu pai, Robert Mitchell, sentado com os ombros curvados, sua postura geralmente confiante e completamente desanimada. Do outro lado estava um homem que Sarah só vira em revistas de negócios e artigos de notícias. Daniel Cross, o CEO mais jovem da indústria de tecnologia, notório por sua eficiência implacável e completa falta de sentimentalismo quando se tratava de decisões de negócios. Seu terno cinza escuro, impecavelmente cortado, provavelmente custava mais do que o salário mensal de seu pai. Seu cabelo escuro estava penteado para trás com precisão, e seu maxilar anguloso parecia esculpido em mármore. Mas foram seus olhos que fizeram o sangue de Sarah gelar. Azulaço, calculista, completamente desprovido de calor. Ela observou Daniel deslizar uma pasta sobre a mesa de mogno polido. As mãos do pai tremeram ao abri-la. Mesmo de fora, Sarah podia ver o rosto do pai se desfazer. Os lábios de Daniel se moveram. Sua expressão imutável, tão fria e profissional quanto a de um cirurgião dando um diagnóstico terminal. Sarah não precisava ouvir as palavras. Ela sabia que seu pai estava sendo demitido. Depois de 23 anos de serviço leal à Quantum Dynamics, com noites em claro e fins de semana sacrificados, aniversários e jantares em família perdidos, Robert Mitchell estava sendo descartado como uma peça quebrada. O pai de Sarah se levantou lentamente, seus movimentos os de um homem muito mais velho. Ele não discutiu, não implorou. Simplesmente assentiu uma vez, pegou a pasta e caminhou em direção à porta. Quando saiu, seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Ele sempre fora orgulhoso demais para chorar em público. Sarah, Sarah, o que você está fazendo aqui? A voz do pai falhou um pouco. A mão dele estendeu-se para tocar o ombro dela, mas tremia. Eu vim te encontrar para almoçar, lembra? A garganta de Sarah se fechou. Ela se forçou a falar normalmente, embora a raiva crescesse em seu peito como uma panela de pressão prestes a explodir. Pai, o que aconteceu? Seu pai olhou para a sala de conferências onde Daniel estava agora, checando o celular com total indiferença. Não vamos conversar aqui, querida. Vamos para casa. Mas os olhos de Sarah estavam fixos em Daniel Cross. Naquele exato momento ele olhou para cima. Seus olhares se encontraram através do vidro. Por um breve segundo, algo brilhou em seu rosto. Surpresa, talvez, ou talvez apenas uma leve curiosidade por estar sendo encarado tão intensamente. Sarah não desviou o olhar. Ela sustentou o olhar dele, despejando cada gota de fúria e desprezo naquele olhar. Sua mensagem era clara. Eu te vejo. Não vou esquecer isso. A sobrancelha de Daniel se arqueou levemente, o canto de sua boca se contraindo no que poderia ter sido divertimento. Então ele se virou, dispensando-a com a mesma facilidade com que dispensara seu pai. Essa dispensa casual acendeu algo no peito de Sarah. Não apenas raiva, mas determinação. Determinação fria, focada, absoluta. Ela o faria pagar. Faria Daniel Cross se arrepender do dia em que demitiu Robert Mitchell, mas faria isso com inteligência. Naquela noite, Sarah estava sentada em seu pequeno apartamento, com o laptop aberto, o brilho da tela iluminando seu rosto na escuridão. Seu pai tinha ido para casa dar a notícia à sua mãe, e Sarah alegou que precisava resolver algumas coisas do trabalho. Em vez disso, estava pesquisando. Daniel Cross, 32 anos, MBA por Harvard, assumiu a Quantum Dynamics 3 anos antes e a transformou de uma empresa de tecnologia de médio porte em dificuldades em um gigante do setor.
Seus métodos eram lendários. Cortou a equipe em 40% no primeiro ano, reestruturou todos os departamentos, exigia excelência e não tolerava nada menos que isso. O mundo dos negócios o chamava de gênio. Os funcionários o chamavam de tirano. Sarah o chamava de algo completamente diferente, mas guardou essas palavras para si mesma. Ela percorreu artigo após artigo, aprendendo tudo o que podia: sua rotina, seus hábitos, suas preferências. Daniel Cross chegava ao escritório todas as manhãs às 6h30. Tomava café puro, sem açúcar. Não suportava ineficiência nem desculpas. Valorizava resultados acima da lealdade, inovação acima da tradição. E segundo todas as fontes que Sarah conseguiu encontrar, ele estava levando suas assistentes executivas à aposentadoria precoce. 4 delas só nos últimos 6 meses. Todas pediram demissão, incapazes de lidar com seus padrões impossíveis e ritmo implacável. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Sarah. Ali estava sua chance. Se Daniel Cross precisava de uma assistente executiva que conseguisse acompanhar suas exigências, que não cedesse à pressão, que igualasse sua intensidade, então Sarah seria exatamente essa pessoa. Ela se aproximaria dele. Ela se tornaria indispensável. E então, quando ele confiasse nela, quando dependesse dela, ela o destruiria por dentro, assim como ele destruiu meu pai. Sarah sussurrou para o quarto vazio. Seus dedos deslizaram pelo teclado enquanto ela começava a elaborar o currículo perfeito. Ela tinha um diploma em administração de uma boa universidade, sólida experiência administrativa e ótimas referências. Precisaria dar uma pequena exagerada, parecer mais experiente do que realmente era. Mas Sarah havia aprendido algo importante em seus 26 anos. Às vezes, era preciso quebrar as regras para se obter justiça. Às 3 horas da manhã, sua inscrição estava completa. Sarah hesitou apenas um instante antes de clicar em enviar. No momento em que o e-mail de confirmação chegou à sua caixa de entrada, ela sentiu uma estranha sensação de calma a invadir. O jogo havia começado. Ela não fazia ideia se ele sequer olharia para sua inscrição entre as centenas de outras que deviam estar ali. Mas Sarah Mitchell tinha algo que a maioria dos candidatos não tinha. Ela tinha uma motivação que ia além do salário. Ela tinha uma conta a acertar. 3 dias depois, seu telefone tocou. Número desconhecido. Sarah, aqui é Jennifer, do Departamento de Recursos Humanos da Quantum Dynamics. Recebemos sua candidatura para a vaga de assistente executiva do Sr. Cross. Você estaria disponível para uma entrevista amanhã às 9 horas? O coração de Sarah batia forte contra as costelas, mas sua voz saiu perfeitamente firme, profissionalmente neutra. Sim, com certeza. Estarei lá. Excelente. Por favor, traga referências e esteja preparada para uma avaliação prática. O Sr. Cross é muito exigente quanto aos seus requisitos. Entendo. Obrigada pela oportunidade. Quando Sarah desligou, pressionou a mão contra o peito, sentindo o coração acelerar sob a palma da mão. Amanhã, ela entraria na boca do leão. Amanhã, ela encararia o homem que destruiu a carreira e o orgulho de seu pai, e ela sorriria e fingiria ser exatamente o que ele precisava. Na manhã seguinte, Sarah estava em frente ao espelho, ajustando o blazer pela 5ª vez. O terno azul marinho era profissional, conservador, sem nada extravagante. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque elegante, sua maquiagem minimalista, porém impecável. Ela parecia competente, eficiente, discreta, perfeita. Você consegue, disse a si mesma, encarando seu próprio reflexo. Para o papai, o Quantum. O edifício Dynamics erguia-se 40 andares no horizonte de Seattle, todo em vidro e aço, refletindo as nuvens cinzentas acima. Os saltos de Sarah tilintavam contra o piso de mármore do saguão enquanto ela se aproximava da recepção. Sarah Mitchell para Daniel Cross às 9. O sorriso profissional da recepcionista não vacilou, mas algo em seus olhos mudou.
Piedade, talvez, ou talvez apenas o reconhecimento cansado de mais um cordeiro sendo levado para o abate. 37º andar. Jennifer a encontrará no elevador. A viagem de elevador pareceu interminável. O estômago de Sarah embrulhou, nervosismo e expectativa se misturando em algo quase nauseante. Quando as portas se abriram, uma mulher de meia-idade com olhos bondosos e uma expressão exausta a esperava. Você deve ser Sarah. Sou Jennifer. Ela estendeu a mão e Sarah a apertou firmemente. Siga-me. Vamos começar com a avaliação prática antes de você se encontrar com o Sr. Cross. A avaliação foi brutal. Sarah recebeu um calendário complexo para organizar, com reuniões sobrepostas, prioridades conflitantes e exigências de agendamento deliberadamente impossíveis. Ela tinha 30 minutos, terminou em 22, criando um fluxo lógico que maximizou a eficiência, garantindo ao mesmo tempo suficiente de preparação entre as reuniões. As sobrancelhas de Jennifer se ergueram levemente enquanto revisava o trabalho de Sarah. Impressionante. A maioria dos candidatos desiste ou cria algo completamente inutilizável. Sarah se permitiu um pequeno sorriso. Eu não desisto facilmente. Isso é bom. Você precisará dessa qualidade se trabalhar aqui. O tom de Jennifer sugeria que ela tinha dúvidas sobre a taxa de sobrevivência de Sarah. O Sr. Cross está pronto para recebê-la agora. O pulso de Sarah acelerou, mas ela manteve a expressão neutra enquanto Jennifer a conduzia por um corredor repleto de arte abstrata e mais paredes de vidro. Tudo ali era transparente, exposto, sem lugar para se esconder. Jennifer bateu uma vez em uma enorme porta de carvalho, a única porta sólida que Sarah vira até então, e a empurrou para abrir. Sister Cross, Sarah Mitchell está aqui. O escritório era enorme, dominado pelo chão. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista deslumbrante da cidade e da baía de Elliot além. Uma escrivaninha de madeira escura e cromada ficava perto das janelas, e atrás dela estava Daniel Cross. Ele era mais alto do que Sarah se lembrava, provavelmente 1,88 m. As fotografias não haviam capturado a maneira como ele dominava o espaço, a presença imponente que emanava. Ele se virou da janela e aqueles olhos azuis frios a encararam com uma intensidade que fez Sarah prender a respiração. Por um instante, nenhum dos dois falou. O reconhecimento brilhou em seu rosto, breve, mas inconfundível. Ele se lembra de mim, Sarah percebeu, lembrando-se daquele dia no corredor, mas sua expressão permaneceu neutra enquanto ele gesticulava para a cadeira em frente à sua escrivaninha. Senhorita Mitchell, por favor, sente-se. Sua voz era grave, autoritária, o tipo de voz que esperava ser obedecida. Sarah sentou-se, cruzando os tornozelos e juntando as mãos no colo. Profissional, elegante, escondendo a fúria que fervilhava sob sua calma exterior. Jennifer me disse que você concluiu a avaliação de forma rápida e precisa. Daniel não se sentou. Em vez disso, permaneceu de pé, olhando para ela. Uma demonstração de poder, reconheceu Sarah, sentindo-se pequena e desequilibrada. Sim, senhor. Eu acredito em eficiência. Seus lábios se contraíram. Não chegou a ser um sorriso. Seu currículo é impressionante. Formação em administração, experiência administrativa em 3 empresas diferentes. No entanto, você tem apenas 26 anos. Isso sugere que você não fica muito tempo em um lugar. Sarah estava preparada para isso. Eu saio quando aprendo tudo o que um cargo pode me ensinar. Não tenho interesse em estagnação. Tenho interesse em crescimento e desafios. E você acha que este cargo me proporcionaria isso? Seu tom era cético. Trabalhar para mim não é uma oportunidade de crescimento, senhorita. Mitchell. É uma panela de pressão. Meus últimos 4 assistentes pediram demissão porque não aguentavam o ritmo. O que faz você pensar que é diferente? Sarah o encarou diretamente, sem hesitar. Porque eu não desisto, Sr. Cross. Quando me comprometo com algo, levo até o fim. Não importa o quão difícil seja. Algo mudou em sua expressão. Um lampejo de interesse, talvez respeito.
Ele se moveu ao redor da mesa, encostando-se nela com os braços cruzados. Sua proximidade fez com que Sara percebesse intensamente sua altura, sua presença. Por que você quer este emprego? O verdadeiro razão. A mente de Sara trabalhava a mil. Ela não podia lhe contar a verdade, é claro, mas precisava lhe dar algo autêntico o suficiente para ser crível. Quero trabalhar para os melhores, disse ela cuidadosamente. Você transformou esta empresa em 3 anos. Quero aprender com alguém que opere nesse nível, mesmo que isso signifique suportar padrões impossíveis. Daniel estudou o rosto dela, o olhar penetrante, como se tentasse ler seus pensamentos. A maioria das pessoas pensa que sou um tirano, um canalha implacável que não se importa com nada além de margens de lucro. Os dedos de Sara se apertaram no colo, mas sua expressão permaneceu neutra. Acho que você é alguém que entende que sentimentalismo não constrói empresas de sucesso. Resultados, sim. A sobrancelha dele se arqueou, uma surpresa genuína cruzando seu rosto. Essa é uma resposta refrescantemente honesta. A maioria dos candidatos tenta fingir que não conhece minha reputação. Não vejo sentido em fingir, disse Sara. Se vou trabalhar para você, preciso ser realista sobre o que isso significa. E você acha que consegue lidar com isso? Eu sei que consigo. Um silêncio se estendeu entre eles. Os olhos de Daniel nunca deixaram os dela, e Sara se recusou a desviar o olhar. Era um teste, ela entendia. Ele estava esperando para ver se ela cederia, se demonstraria fraqueza. Finalmente, Daniel se afastou da mesa e voltou para sua cadeira. Ele abriu uma pasta, a ficha de inscrição de Sara, e ele a folheou rapidamente. Você começará na segunda-feira, às 6h30 em ponto. Espero que esteja aqui antes de mim, com meu café pronto e as prioridades do dia organizadas. Se você se atrasar, nem se dê ao trabalho de vir. Se cometer um erro, terá apenas uma chance de corrigi-lo. Se me fizer perder tempo, está demitida. Ficou claro? Completamente claro. Ótimo. Jennifer cuidará da papelada. Dispensada. Sara se levantou, alisando a saia. Obrigada pela oportunidade, Sr. Cross. Ele olhou para cima e, por um instante, algo indecifrável brilhou naqueles olhos frios. Não me agradeça ainda, senhorita. Mitchell. Você pode se arrepender dessa decisão. Sara saiu do escritório dele, com as pernas um pouco trêmulas, mas a cabeça erguida. Jennifer estava esperando, já abrindo os contratos de trabalho no computador. Você conseguiu o emprego, disse Jennifer, balançando a cabeça em aparente descrença. Tenho que admitir, estou surpresa. A maioria das pessoas não aguenta mais de 5 minutos com ele. Sara sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Eu não sou como a maioria das pessoas. Enquanto assinava os papéis, rubricando página após página de acordos de confidencialidade e termos de emprego, Sara sentiu uma satisfação sombria se instalar em seu peito. Ela estava dentro. Fase 1 concluída. Agora o trabalho de verdade começaria. Sara chegou a Quantum Dynamics às 6h15 da manhã de segunda-feira, com o coração acelerado por uma mistura de expectativa e raiva cuidadosamente controlada. O prédio estava quase vazio a essa hora, apenas seguranças e alguns funcionários dedicados espalhados pelos andares inferiores. O 37º andar estava silencioso, quase assustador em sua quietude. Sara destrancou a porta do escritório de Daniel, usando o cartão-chave que Jennifer havia fornecido, entrando no espaço que se tornaria seu campo de batalha pelo futuro previsível. Ela tinha 15 minutos antes da chegada de Daniel. 15 minutos para preparar o café dele, exatamente como ele gostava. Preto, sem açúcar. Para revisar sua agenda e priorizar suas reuniões. E para dar uma olhada rápida em seus arquivos pessoais, se a oportunidade surgisse. A cafeteira na pequena cozinha adjacente ao escritório dele era de última geração, naturalmente. Sara que havia praticado em casa, durante o fim de semana, aprendendo a preparar a xícara perfeita. Forte, mas não amargo. Quente, mas não escaldante. Ela a serviu na caneca branca simples que ficava em sua mesa todas as manhãs.
De acordo com suas pesquisas, a agenda dele era um pesadelo de reuniões consecutivas, teleconferências e sessões de planejamento estratégico. Sarah rapidamente a reorganizou, transferindo 2 reuniões menos importantes para criar uma janela de almoço. Até os tiranos precisam comer. Ela tinha acabado de voltar para o escritório anexo, onde ficava sua própria mesa. Um espaço de trabalho elegante e moderno, com 3 monitores e mais tecnologia do que ela jamais tivera acesso, quando ouviu o sinal do elevador. 6h28, 2 minutos adiantado, Daniel Cross caminhava pelo corredor, sua presença de alguma forma ainda mais imponente no silêncio da manhã. Ele vestia outro terno impecavelmente alinhado, desta vez azul marinho, e carregava uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Sarah. Seus olhos a encontraram imediatamente e algo como surpresa cruzou seu rosto. "Você está aqui." O tom dele sugeria que ele esperava que ela desistisse antes mesmo de começar. "Claro. Seu café está na sua mesa, e eu reorganizei a agenda de hoje para te dar um intervalo de 30 minutos às 13 horas. Você tinha 3 reuniões agendadas para o almoço, o que não é nem eficiente nem sustentável." Daniel parou de andar, observando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Você mudou minha agenda no seu primeiro dia." Sarah o encarou fixamente. "Você me contratou para administrar seu tempo com eficiência. É isso que estou fazendo. Se você não gostar das minhas decisões, eu as reverto." Um breve silêncio tenso se seguiu. Então os lábios de Daniel se curvaram em algo que quase se assemelhava a um sorriso. "Deixa pra lá. Vamos ver se sua confiança é justificada." Ele entrou em seu escritório sem dizer mais nada, e Sarah soltou um suspiro que nem sabia que estava prendendo. "Primeira rodada para mim, pai", pensou ela. A manhã passou num turbilhão de telefonemas, preparação de documentos e gerenciamento de crises. Sarah logo percebeu que trabalhar para Daniel Cross significava operar em um ritmo que deixaria a maioria das pessoas sem fôlego. Ele disparava instruções enquanto revisava relatórios e atendia ligações de parceiros internacionais. Esperava que ela acompanhasse o ritmo, que antecipasse suas necessidades antes mesmo que ele as expressasse para resolver problemas instantaneamente. A maioria das pessoas teria entrado em colapso. Sarah prosperou. Às 11 horas, ela já havia remarcado com sucesso uma videoconferência conflitante, preparado documentos informativos para uma reunião inesperada do conselho e, de alguma forma, conseguido pedir o almoço no restaurante preferido de Daniel, apesar de estarem lotados. "Você conseguiu uma reserva no Marcelos?" Daniel ergueu os olhos do computador. Surpresa genuína era evidente em seu rosto. "Eles não têm disponibilidade há semanas." Expliquei que era para você e sugeri que decepcionar Daniel Cross talvez não fosse do interesse deles. O tom de Sarah era perfeitamente profissional, mas seus olhos brilhavam com satisfação. Daniel recostou-se na cadeira, observando-a com uma intensidade que a fez estremecer. "Você é muito boa nisso ou muito boa em fingir. O tempo dirá qual das duas." "Eu não finjo nada, Sr. Cross. Eu entrego resultados. É para isso que o senhor me paga." Algo mudou em sua expressão. Um lampejo do que poderia ter sido respeito. A maioria dos meus assistentes anteriores ficava apavorada comigo depois de 3 horas. "O senhor não parece ter medo nenhum." "Eu deveria ter?" Sarah inclinou a cabeça levemente, seu tom suave, mas seu olhar desafiador. O olhar de Daniel sustentou o dela por um longo momento. Então ele voltou para o computador. "Não. O medo torna as pessoas inúteis. Eu prefiro competência. Então é isso que o senhor terá." Ao retornar à sua mesa, Sarah se permitiu um pequeno sorriso. Aproximar-se de Daniel Cross foi mais fácil do que ela havia previsto. Ele respeitava força, eficiência, alguém que pudesse igualar sua intensidade. Ela poderia desempenhar esse papel perfeitamente. O que ele não sabia era que cada documento que ela arquivava, cada conversa que ouvia por acaso, cada senha que vislumbrava enquanto ele digitava, ela estava catalogando tudo, construindo um caso, encontrando suas fraquezas.
Seu pai havia ligado naquela noite, sua voz carregada de preocupação. Sara, querida, ouvi dizer por um ex-colega que você está trabalhando na Quantum Dynamics agora. Por favor, me diga que você não está trabalhando para ele. Eu precisava de um emprego, pai. O aluguel não se paga sozinho. Sara manteve a voz leve e casual. Mas por que lá? Por que ele? Porque é uma boa oportunidade, bom salário, excelentes benefícios e a experiência ficará ótima no meu currículo. Seu pai suspirou profundamente. Eu não gosto disso. Aquele homem é perigoso, Sara. Não fisicamente, mas ele destrói carreiras sem pensar duas vezes. Ele não tem consciência. Eu consigo lidar com ele, pai. Eu prometo. Por favor, confie em mim. Depois de desligar o telefone, Sara sentou-se na escuridão do apartamento, encarando a parede. As palavras do pai ecoavam em sua mente. Destrói carreiras sem pensar duas vezes, sem consciência. Sim, pensou ela amargamente. Eu sei exatamente que tipo de homem Daniel Cross é. É por isso que estou aqui. As semanas seguintes seguiram um ritmo constante. Sara chegava cedo, saía tarde e executava cada tarefa com precisão impecável. Ela aprendeu os padrões de Daniel, seus humores, os sinais sutis que indicavam quando ele estava satisfeito ou irritado. Aprendeu que ele odiava a ineficiência mais do que a incompetência, que valorizava a honestidade mesmo quando era desconfortável e que, apesar de sua aparência fria, ele tinha um estranho código de honra. Ele nunca mentia, mesmo quando mentir seria mais fácil. Certa manhã, Sara chegou e encontrou Daniel já em seu escritório, o que era incomum. Ele geralmente entrava depois dela. Estava parado perto da janela, com a postura rígida, a tensão evidente em seus ombros. Bom dia, disse ela cuidadosamente, colocando o café dele na mesa. Tudo bem? Ele não se virou. Meu pai morreu há 3 anos hoje. As palavras foram ditas em seu tom monótono de sempre, mas Sara ouviu algo por baixo. Dor, talvez, ou o fantasma dela. Sinto muito, disse ela suavemente, e se surpreendeu ao perceber que era sincera. Não éramos próximos. A risada de Daniel era áspera, amarga. Ele achava que eu era implacável demais, disposta demais a sacrificar pessoas por lucro. Não nos falamos nos últimos 2 anos da vida dele. O peito de Sara apertou inesperadamente. Ela tinha vindo para cá para odiar aquele homem, para destruí-lo. Mas naquele momento, parado sob a luz da manhã, com a guarda momentaneamente baixa, ele parecia quase humano. Quase. Então ela se lembrou do rosto devastado do pai, das mãos trêmulas, e sua determinação se fortaleceu. Ele quer compaixão, pensou friamente, mas não demonstrou nenhuma ao meu pai. Tenho o material da reunião das 9 horas pronto para quando precisar, disse Sara, sua voz voltando à neutralidade profissional. Daniel se virou da janela, sua máscara voltando ao lugar. Ótimo. Vamos ao trabalho. E assim, o momento de vulnerabilidade desapareceu. 3 meses trabalhando para Daniel Cross, Sara se tornara indispensável. Ela conhecia a agenda dele melhor do que ele próprio, antecipava problemas antes que surgissem e, de alguma forma, conquistara o respeito relutante de todos os chefes de departamento da empresa. Ela também copiava arquivos secretamente, sem que isso fosse obviamente capaz de disparar alertas. Mas todas as noites, depois que Daniel saía, geralmente por volta das 8 ou 9 da noite, Sara passava mais 30 minutos acessando arquivos que tecnicamente tinha permissão para ver. Relatórios de orçamento, decisões de contratação, estratégias de aquisição. Ela procurava algo, qualquer coisa que provasse que Daniel havia demitido seu pai injustamente. Alguma evidência de discriminação, um padrão de perseguição a funcionários mais velhos ou manipulação financeira que fizesse de seu pai um bode expiatório conveniente. Mas quanto mais ela investigava, mais frustrada ficava, porque tudo o que encontrava era inocente. Impiedosamente eficiente, sim. Frio e calculista, com certeza, mas legal, ético, mesmo à sua maneira cruel.
Seu pai havia sido demitido como parte de uma reestruturação em todo o departamento. 20 pessoas perderam seus empregos naquele dia, não apenas Robert Mitchell, e, de acordo com a documentação, as avaliações de desempenho de seu pai vinham piorando há 2 anos. Projetos atrasados, orçamentos estourados, equipes com baixo desempenho. Sarah encarava os relatórios na tela, com as mãos tremendo levemente. Isso não podia estar certo. Seu pai era dedicado, trabalhador. Ele havia se entregado completamente àquela empresa. Mas as evidências não mentiam. E Sarah entendia o suficiente de documentação corporativa para reconhecer que aqueles relatórios não haviam sido fabricados ou manipulados. Eram genuínos, o que significava que a decisão de Daniel de demitir seu pai havia sido justificada. A constatação a atingiu como um soco no estômago. Ela havia passado 3 meses infiltrando-se naquela empresa, aproximando-se de Daniel Cross, planejando vingança por algo que, na verdade, era uma decisão comercial legítima. Sarah fechou os arquivos e recostou-se na cadeira com a mente a mil. O que estou fazendo? A pergunta sussurrou em seus pensamentos, indesejada e desconfortável. Trabalhando até tarde de novo? Senhorita Mitchell? A cabeça de Sarah ergueu-se bruscamente. Daniel estava parado na porta de seu escritório, sem o paletó, com a gravata frouxa. Parecia cansado. Ela percebeu que a máscara de perfeição cuidadosamente mantida começava a rachar a essa hora. Eu estava terminando de arquivar alguns documentos. Sarah fechou rapidamente todas as janelas do computador, com o coração disparado. Você deveria ir para casa. Já são quase 10 horas. Sua voz estava mais suave que o normal, sem a aspereza de sempre. Você também deveria, Sarah se viu dizendo. Quando foi a última vez que você saiu antes das 9 horas? Os lábios de Daniel se contraíram num gesto que talvez fosse de divertimento, apontando para o meu péssimo equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Que coragem! Estou apontando que o cansaço leva a erros, e você não comete erros. Então, claramente, você não está dormindo o suficiente. Ele caminhou em direção à mesa dela, e Sarah de repente se deu conta de que estavam sozinhos naquele andar. A equipe de limpeza havia terminado há horas. Eram apenas os dois no escritório pouco iluminado, com as luzes da cidade cintilando através das janelas. Você é muito direta, observou Daniel, encostando-se na mesa dela. A maioria das pessoas tem medo de me dizer coisas que eu não quero ouvir. Sarah encontrou seu olhar. Você não me paga para dizer o que você quer ouvir. Você me paga para dizer o que você precisa ouvir. Algo em sua expressão suavizou-se ligeiramente. Em 3 meses, você se tornou a melhor assistente que eu já tive. Você sabe disso? O estômago de Sarah revirou inesperadamente. Ela deveria se sentir triunfante. Ela havia se inserido com sucesso na vida profissional dele, conquistado sua confiança. Então, por que as palavras dele a faziam se sentir culpada? Estou apenas fazendo meu trabalho. Não. Daniel balançou a cabeça lentamente. Você está superando todas as expectativas. Você está antecipando necessidades que eu nem mencionei. Você está resolvendo problemas antes que eles cheguem à minha mesa. Você está tornando minha vida significativamente mais fácil, o que eu não achava possível. Sarah engoliu em seco. Obrigada. Eu agradeço. Ele a observou por um longo momento e Sarah teve a sensação desconfortável de que ele estava vendo mais do que ela queria revelar. Por que você realmente aceitou este emprego, Sarah? O uso do seu primeiro nome a surpreendeu. Ele sempre a chamava de Senhora Mitchell. Porque eu precisava de um cargo com potencial de crescimento, disse ela. A mentira agora vinha automaticamente. Os olhos de Daniel se estreitaram ligeiramente. Quando eu a vi pela primeira vez parada no corredor no dia em que demiti seu pai, você me olhou como se quisesse me matar. O sangue de Sarah gelou. Você sabia? Claro que eu sabia. A voz de Daniel era calma. Aliás, faço questão de saber tudo sobre as pessoas que trabalham para mim. Eu sabia que você era filha de Robert Mitchell antes mesmo de você enviar sua candidatura. O mundo desabou. Sarah agarrou a borda da mesa, tentando processar a informação. Se você sabia,
Por que me contratou? Porque você era qualificada. Porque você estava claramente determinada o suficiente para mentir no currículo e inventar referências para se aproximar de mim. Esse tipo de determinação é raro. Eu queria ver o que você faria com ela. Sarah sentiu uma raiva intensa e cortante subir ao peito. Então, tudo isso foi um jogo para você, me observando, esperando para ver quando eu tentaria te sabotar. Não foi um jogo. A expressão de Daniel agora era séria, quase arrependida. Uma observação. Eu queria entender o que leva alguém a tais extremos. E eu passei 3 meses observando você lutar com alguma coisa. Ele fez uma pausa, o olhar intenso. Você veio aqui para se vingar, não foi? Sarah se levantou abruptamente, a cadeira se inclinando para trás. Eu vim porque precisava de um emprego. Daniel também se levantou, e de repente, eles estavam perto. Perto demais. Sua voz baixou para quase um sussurro. Você veio aqui porque achou que eu destruí seu pai injustamente. Você veio aqui para encontrar provas que me destruíssem em troca. Sarah prendeu a respiração. Ela queria negar, mas as palavras não vinham. E o que você descobriu? Daniel perguntou suavemente. Os olhos de Sarah arderam com lágrimas inesperadas. Ela piscou freneticamente para contê-las. Descobri que o desempenho do meu pai estava caindo, que ele não estava atendendo às expectativas, que sua demissão era justificada. Sua voz falhou na última palavra. A expressão de Daniel mudou para algo que parecia quase compaixão. Seu pai é um bom homem, Sarah, mas ele não se encaixava mais nesta empresa. O setor mudou. Ele não mudou com ele. Eu lhe dei oportunidades para melhorar. Ele não conseguiu ou não quis. Eu tive que fazer uma escolha. Então você o demitiu. Depois de 23 anos de lealdade, depois de 2 décadas de serviço, você simplesmente o descartou. Sim. Daniel não hesitou diante da acusação, porque mantê-lo significaria prejudicar toda a sua equipe. Significaria comprometer projetos, perder prazos, perder clientes. Eu tive que escolher entre os sentimentos de um homem e o sustento de outros 500 funcionários. Sarah pressionou as mãos contra o rosto, sobrecarregada. Eu odeio entender sua lógica. Odeio que os números façam sentido. Odeio não conseguir mais encontrar uma razão para justificar minha raiva. Quando ela olhou para cima, Daniel a observava com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Não era um cálculo frio, mas uma preocupação genuína. Seu pai não era um mau funcionário, Sarah. Ele estava apenas no cargo errado, na hora errada. Isso não torna a perda do emprego dele menos dolorosa. Mas também não me torna um vilão. Apenas um CEO tomando decisões difíceis. Sarah não foi para casa naquela noite. Em vez disso, ela estava sentada na sala de conferências vazia do 37º andar, olhando para o horizonte cintilante de Seattle, tentando processar tudo. Daniel sabia desde o início, sabia exatamente quem ela era e por que estava ali. Mesmo assim, a contratou, deu-lhe acesso a tudo e esperou para ver o que ela faria. E ela não fez nada porque não havia nada para descobrir. Seu pai fora demitido de forma justa, ainda que severa. Sarah ouviu passos e se virou para encontrar Daniel parado na porta, com 2 xícaras de café nas mãos. Ele se aproximou e colocou uma na frente dela. Uma oferta de paz, ou apenas cafeína. De qualquer forma, você parece precisar. Sarah envolveu as mãos na xícara quente, grata por ter algo para segurar. Por que você não me demitiu quando descobriu meus verdadeiros motivos? Porque seus motivos não mudam o fato de que você é excepcionalmente boa no que faz. Daniel sentou-se à sua frente, com o próprio café fumegando entre as palmas das mãos. E porque eu entendi por que você fez isso. Se alguém demitisse meu pai, eu provavelmente também gostaria de vingança, mas você me deixou desperdiçar 3 meses, não desperdiçar nada. A voz de Daniel era firme. Você aprendeu tudo sobre este ramo. Desenvolveu habilidades que lhe serão úteis pelo resto da sua carreira, e aprendeu que vingança baseada em falsas premissas é vazia.
Sara riu amargamente. Isso soa quase nobre quando você diz assim. Não foi nobre. Daniel a encarou. Foi egoísta. Eu precisava de uma assistente competente, e você é a melhor que já tive. Eu não ia te perder por algo tão trivial quanto sua motivação inicial para aceitar o emprego. Trivial? A voz de Sara se elevou um pouco. Eu vim aqui para te destruir, e, em vez disso, você se tornou indispensável para mim. Suas palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significados que Sara não tinha certeza se queria examinar. Eu não sei o que devo fazer agora, admitiu Sara baixinho. Todo o meu plano dos últimos 3 meses foi construído sobre uma mentira que contei a mim mesma. Que você era um vilão que precisava ser eliminado, que meu pai era uma vítima inocente. Mas a verdade é mais complicada do que isso. Daniel recostou-se sentado na cadeira, observando-a. A maioria das pessoas prefere narrativas simples, com mocinhos e vilões. É mais confortável do que aceitar que, às vezes, existem escolhas difíceis sem boas opções. Então, o que acontece agora? Perguntou Sara. Eu peço demissão? Fingimos que essa conversa nunca aconteceu? O que você quer que aconteça? A pergunta pegou Sara de surpresa. Ela pensou por um longo momento, examinando seus próprios sentimentos pela primeira vez em meses. Quero continuar trabalhando aqui, disse ela lentamente. Não por vingança, não para provar nada ao meu pai ou a você, mas porque sou realmente boa nisso, porque gosto do desafio, porque trabalhar para você, apesar dos seus padrões impossíveis e horários terríveis, me tornou melhor em tudo o que faço. A expressão de Daniel suavizou-se quase imperceptivelmente. Então fique. Sara encontrou seu olhar. Você realmente acha normal empregar alguém que veio aqui para sabotá-la? Você não sabotou nada além das suas próprias suposições. E eu respeito quem consegue admitir quando está errado. Isso exige integridade. Sara sentiu algo mudar em seu peito. Um afrouxamento do nó de raiva e dor que carregava há 3 meses. Seu ódio por Daniel Cross não havia desaparecido completamente, mas se transformara em algo mais complexo. Respeito, talvez, ou pelo menos compreensão. Nas semanas seguintes, Sara passou a enxergar Daniel de forma diferente. Sem a lente da vingança tingindo sua percepção, ela notou coisas que antes lhe passavam despercebidas. O jeito como ele ficava até tarde para revisar relatórios pessoalmente, em vez de delegar tarefas para garantir a qualidade. O jeito como ele lutava por seus funcionários nas reuniões do conselho, argumentando por melhores benefícios e remuneração justa, mesmo quando isso prejudicava os lucros trimestrais. O jeito como ele se lembrava de pequenos detalhes da vida das pessoas, perguntando sobre familiares doentes ou parabenizando alguém pela formatura de um filho. Ele ainda era exigente, ainda implacável quando necessário. Mas também era justo de uma forma que Sara não esperava. Ele cobrava de todos os mesmos padrões impossíveis, incluindo ele mesmo. Certa tarde, Sara estava organizando arquivos quando se deparou com algo que a fez parar. Uma carta de 3 anos atrás, de seu pai para Daniel. Ela não deveria lê-la. Sabia disso, mas seus dedos abriram o documento mesmo assim. Senhor Cross, escrevo para solicitar formalmente a consideração da minha aposentadoria antecipada. Dediquei 20 anos a esta empresa, mas sei que minhas habilidades não estão mais alinhadas com a direção que a Quantum Dynamics está tomando. Estou com dificuldades para acompanhar as novas tecnologias e metodologias. Em vez de prejudicar minha equipe, acredito que seria melhor para todos se eu pudesse sair com dignidade e um pacote de indenização razoável. Atenciosamente, Robert Mitchell. As mãos de Sara tremeram. Seu pai havia pedido para sair. Ele sabia que estava com dificuldades. A resposta de Daniel estava no documento seguinte. Senhor Mitchell, agradeço sua honestidade e autoconsciência. No entanto, acredito que, com o treinamento e o suporte adequados, o senhor poderia se adaptar a esses novos sistemas.
Não estou pronto para perder seu conhecimento institucional e sua experiência em liderança. Por favor, agende uma reunião comigo para discutirmos um plano de desenvolvimento antes de considerarmos as opções de aposentadoria. Atenciosamente, Daniel Cross. Houve mais e-mails. Daniel oferecendo programas de treinamento. O pai dela recusando, dizendo que era velho demais para aprender coisas novas. Daniel resistindo, tentando abordagens diferentes. Isso continuou por 6 meses, até que finalmente Daniel escreveu um último e-mail. Robert, tentei todas as opções que consigo imaginar para ajudá-lo a ter sucesso neste ambiente em constante mudança. Você rejeitou o treinamento, recusou a mentoria de membros mais jovens da equipe e recusou a transferência para um departamento diferente onde suas habilidades seriam mais adequadas. Não posso manter membros da equipe com baixo desempenho indefinidamente, por mais que eu respeite suas contribuições passadas. Estou lhe dando um aviso prévio de 3 meses de que sua posição será encerrada. Isso deve lhe dar tempo para encontrar algo mais adequado aos seus pontos fortes. Sinto muito que tenha chegado a isso, DC. Sarah recostou-se, o peso da constatação esmagando seu peito. Daniel não tinha sido cruel. Ele tinha sido paciente, mais paciente do que a maioria dos CEOs teria sido. Ele tentou salvar o emprego do pai dela. O pai dela tinha sido orgulhoso demais para aceitar ajuda. Sarah sentiu lágrimas escorrerem por suas bochechas, não lágrimas de raiva desta vez, mas de tristeza e arrependimento. Ela havia desperdiçado 3 meses odiando alguém que não merecia. Ela culpou Daniel pelo orgulho do pai. Naquela noite, ela bateu na porta do escritório de Daniel, com os e-mails impressos na mão. Entre. Ele ergueu os olhos do computador e sua expressão mudou ao vê-la. Sarah, o que houve? Encontrei isso. Ela colocou os e-mails sobre a mesa dele. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Eu te culpei por algo que não foi sua culpa. Passei meses planejando vingança contra alguém que realmente tentou ajudar meu pai. Daniel se levantou e contornou a mesa. Sarah, você não precisa se desculpar. Você foi leal ao seu pai. Isso é admirável. Foi uma lealdade equivocada, baseada em informações incompletas. Sarah enxugou os olhos com raiva. Eu fui horrível. Você sabia e nunca disse nada. Você me deixou descobrir sozinha porque contar não teria mudado o que você sentia. A voz de Daniel era gentil. Você precisava descobrir a verdade por si mesma, ou nunca teria acreditado. Sarah olhou para cima. Olhando para ele, para aquele homem que ela passara tanto tempo odiando, Sarah sentiu algo totalmente inesperado. Gratidão. Obrigada por ter paciência comigo, por não me demitir quando tinha todos os motivos para isso. Daniel estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e enxugou uma lágrima de sua bochecha com o polegar. O gesto foi tão inesperadamente terno que Sarah prendeu a respiração. De nada. E por falar nisso, seu pai falava muito de você. Ele tinha muito orgulho de você. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de saber que fui eu quem o demitiu, ele mencionava o quão brilhante e determinada você era. Ele queria algo melhor para você do que o que ele teve. É por isso que ele nunca lhe contou a história toda. Ele tinha vergonha. A garganta de Sarah se fechou. Ele realmente disse isso? Disse. A mão de Daniel voltou para o lado do corpo, mas ele permaneceu perto. Na última conversa que tive com seu pai, ele me pediu para nunca lhe contar sobre as dificuldades que ele enfrentou aqui. Ele queria que você se lembrasse dele como o funcionário dedicado que se entregou completamente à carreira, não como alguém que não conseguia acompanhar as mudanças. Eu gostaria que ele tivesse... Ele me contou a verdade, sussurrou Sarah. Eu gostaria que ele tivesse me deixado ajudá-lo a superar isso, em vez de carregar essa vergonha sozinho. O orgulho nos faz fazer coisas tolas. A voz de Daniel carregava um tom de compreensão pessoal. Acredite em mim, eu sei. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da revelação se instalando entre eles. Sarah percebeu intensamente o quão perto estavam,
o calor que emanava da presença de Daniel, o jeito como seus olhos se suavizaram ao olhá-la. Eu preciso ir, disse Sara baixinho, sem se mexer. Está tarde, fique. A palavra de Daniel foi suave, mas firme. Por favor, vamos pedir o jantar. Podemos trabalhar juntos na proposta de aquisição da Henderson, a menos que você prefira ficar sozinha, ponderou Sara. Uma semana atrás, ela teria recusado, mas agora, parada em seu escritório com as luzes da cidade brilhando atrás dele e a verdade finalmente clara entre eles, ela percebeu que não queria ficar sozinha. Jantar parece uma boa ideia. O que você quer pedir? Daniel sorriu, um sorriso genuíno que transformou sua expressão geralmente séria. Algo me diz que você já conhece minhas preferências melhor do que eu mesma. As semanas seguintes à descoberta de Sara trouxeram uma mudança inesperada na dinâmica entre eles. Os limites profissionais permaneceram, mas algo por baixo havia mudado. Sara não se sentia mais como se estivesse representando um papel ou escondendo seu verdadeiro eu. E Daniel, talvez pressentindo essa autenticidade, começou a revelar vislumbres da pessoa por trás da fachada de CEO. Certa manhã, Sara chegou e encontrou um pacote em sua mesa. Dentro havia um livro, uma primeira edição de seu romance favorito, algo que ela havia mencionado apenas uma vez, de passagem, meses atrás. Daniel apareceu na porta de seu escritório, xícara de café na mão. Lembrei que você disse que seu exemplar se desfez de tanto relê-lo. Sara passou os dedos pela capa em relevo, sentindo o coração acelerar. Isso deve ter custado uma fortuna. Considere um bônus por 3 meses de trabalho excepcional. Seu tom era casual, mas seus olhos revelavam algo mais caloroso. Obrigada. Sara olhou para cima, genuinamente tocada. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas eu queria. Daniel fez uma pausa e acrescentou. Você tornou minha vida consideravelmente mais fácil, Sara. Isso merece ser reconhecido. O uso do seu primeiro nome, que se tornara mais frequente ultimamente, causou um frio na barriga que ela tentou ignorar. Este era o seu chefe, o antigo chefe do seu pai. Envolver-se emocionalmente seria uma estupidez catastrófica, mas seu coração parecia não se importar com a lógica. A relação de trabalho deles evoluiu para algo semelhante a uma parceria. Daniel começou a pedir a opinião dela sobre decisões estratégicas, valorizando sua perspectiva de maneiras que iam além das típicas funções de assistente. Sara se viu ficando até tarde, não porque precisava, mas porque queria. O trabalho era desafiador, intelectualmente estimulante, e estar perto de Daniel parecia natural de uma forma que ela não esperava. Certa noite, enquanto revisavam os relatórios trimestrais juntos, Daniel fechou o laptop de repente e olhou para ela. Posso te perguntar algo pessoal? O pulso de Sara acelerou. Claro. Você ainda me odeia? Sua franqueza era tipicamente Daniel, mas a vulnerabilidade subjacente era nova. Sara largou a caneta, ponderando a pergunta cuidadosamente. Não, acho que nunca te odiei de verdade. Eu odiava o que pensava que você representava. A fria máquina corporativa que destrói pessoas sem se importar. Mas você não é isso. O que eu sou, então? O olhar de Daniel era intenso, inquisitivo. Sara encontrou seu olhar. Você é alguém que toma decisões impossíveis porque alguém precisa tomar. Você é exigente porque sabe o que é excelência e se recusa a se contentar com menos. Você é implacável quando necessário, mas justo, sempre justo. E por baixo de toda essa fria eficiência, você realmente se importa. Só não deixa que as pessoas vejam. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Essa é a avaliação mais precisa que alguém já fez de mim. Tive 3 meses para te estudar com bastante atenção, disse Sara com um leve sorriso. Inicialmente para fins de vingança. Seus lábios se contraíram. Inicialmente, admitiu Sara. Agora é só força do hábito. Notei algumas coisas sobre você. Ela parou, percebendo.
Como isso soou? Que tipo de coisas? Daniel inclinou-se ligeiramente para a frente com a atenção completamente voltada para ela. As bochechas de Sara coraram. Coisas como: o jeito que você bate 2 vezes na caneta antes de tomar uma decisão difícil. Como você afrouxa a gravata quando está estressada, mas não admite. Como você forma uma pequena ruga entre as sobrancelhas quando está lendo algo que a preocupa. Como você toma café preto porque seu pai tomava assim, e isso a faz lembrar dele, mesmo que você prefira com creme. Daniel a encarou. Havia algo indecifrável em sua expressão. Você percebe tudo isso? Percebo tudo em você, disse Sara suavemente, e imediatamente desejou poder voltar atrás. As palavras revelaram demais. A tensão entre eles pareceu aumentar. Daniel se levantou lentamente, contornando a mesa até ficar bem em frente a ela. Sara permaneceu sentada, olhando para ele, com o coração batendo forte no peito. Sara, disse ele baixinho, essa coisa entre nós, seja lá o que for, é complicada. Eu sei. Sua voz saiu quase como um sussurro. Você trabalha para mim. Isso cria uma dinâmica de poder que pode ser problemática. Eu sei disso também. E 3 meses atrás você estava aqui para me destruir. Sara se levantou, aproximando-se o suficiente para que pudesse ver o brilho prateado em seus olhos azuis. 3 meses atrás eu não te conhecia. Agora conheço. A mão de Daniel se ergueu lentamente, acariciando sua bochecha com uma delicadeza surpreendente. E o que você acha agora que me conhece? Acho que Sara prendeu a respiração. Acho você brilhante, frustrante e impossível. Acho que você me impulsiona a ser melhor do que eu imaginava ser capaz. Acho que trabalhar para você tem sido a experiência mais desafiadora e gratificante da minha vida. E acho que estou em sérios apuros porque estou desenvolvendo sentimentos pelo meu chefe, o que é completamente antiético e provavelmente incrivelmente estúpido. Provavelmente. Daniel concordou, mas se inclinou para mais perto, seu polegar roçando sua maçã do rosto. Para constar, eu também estou desenvolvendo sentimentos pela minha assistente, o que é igualmente antiético e possivelmente mais estúpido, visto que ela originalmente queria me arruinar. Os lábios de Sara se curvaram involuntariamente. Somos um desastre anunciado, com certeza. A boca dele estava a centímetros da dela agora. Deveríamos parar? Provavelmente. Sara respirou fundo, mas não se afastou. Daniel diminuiu a distância final entre eles, seus lábios encontrando os dela em um beijo que foi gentil a princípio, quase hesitante. Então, as mãos de Sara se fecharam em punhos na camisa dele e o puxaram para mais perto, e o beijo se aprofundou em algo urgente e inevitável. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Daniel encostou a testa na dela. Isso complica tudo, murmurou ele. Eu sei, disse Sara. O que fazemos? Daniel se afastou um pouco com uma expressão séria. Vamos ser honestos um com o outro e com o RH. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito, sem segredos, sem esconder nada. E se em algum momento a relação profissional for comprometida, vamos resolver isso imediatamente. Sara assentiu. Concordo. Embora eu deva dizer que esta é possivelmente a conversa mais profissional sobre começar um relacionamento que eu já tive. Você esperava poesia? Os lábios de Daniel se curvaram em um sorriso. De você? De jeito nenhum. Sara sorriu. Mas talvez, de vez em quando, você pudesse ser um pouco menos CEO e um pouco mais namorado humano. Namorado? Daniel testou a palavra. Não sou namorado de ninguém há anos. Bom, agora você é meu. A ousadia de Sara surpreendeu até a si mesma, supondo que você queira ser. Daniel a puxou para perto novamente, seus braços envolvendo sua cintura. Mais do que eu provavelmente deveria. Mas sim, eu quero ser. Eles ficaram assim por um longo momento, abraçados no escritório silencioso, enquanto as luzes da cidade brilhavam além das janelas. Sara sentiu os últimos resquícios de sua raiva e ressentimento se dissiparem.
substituídos por algo infinitamente mais complexo e aterrorizante. Ela estava se apaixonando por Daniel Cross. O homem que ela viera destruir havia se tornado, de alguma forma, a pessoa que ela mais queria proteger. Meu pai, disse Sarah suavemente contra o peito de Daniel. Preciso falar com ele. Falar de verdade com ele sobre o que aconteceu. A mão de Daniel acariciou seus cabelos delicadamente. Quer que eu vá com você? Sarah se afastou para olhá-lo. Você faria isso se ajudasse. Embora eu suspeite que seu pai queira me dar um soco na cara, o que eu provavelmente mereceria. Ele não vai te dar um soco. Sarah sorriu levemente. Ele é educado demais, mas talvez queira gritar. Eu aguento gritos. A expressão de Daniel era séria. De qualquer forma, devo um pedido de desculpas a ele por não ter lidado com a demissão dele com mais cuidado. Eu poderia ter feito melhor por ele, mesmo que o resultado tivesse sido o mesmo. Sarah sentiu o coração se encher de alegria. Era por isso que ela estava se apaixonando por ele. Por baixo da aparência implacável, Daniel Cross tinha uma consciência e um senso de responsabilidade que a maioria das pessoas nunca via. Deixe-me falar com ele primeiro, disse ela sozinha. Então, talvez possamos jantar juntos eventualmente. Eventualmente, Daniel concordou quando todos estivessem prontos. Sarah estava na porta da casa dos pais no domingo seguinte, com o estômago embrulhado de nervosismo. Ela não tinha avisado que viria, com medo de que, se ligasse antes, o pai se recusasse a recebê-la. A porta se abriu e o rosto da mãe se iluminou com uma alegria surpresa. Sarah, querida, o que você está fazendo aqui? Sua mãe, Patrícia, a puxou para um abraço caloroso que fez a garganta de Sarah se apertar. Preciso falar com o papai. Ele está em casa? A expressão de Patrícia mudou para preocupação. Ele está no escritório, Sarah. Está tudo bem? Vai ficar, disse Sarah, esperando que fosse verdade. Só preciso esclarecer algumas coisas. O escritório do pai era uma pequena sala repleta de livros e certificados emoldurados de seus anos na Quantum Dynamics. Robert Mitchell estava sentado em sua poltrona de couro, com os óculos de leitura no nariz, enquanto revisava o que pareciam ser anúncios de emprego em seu laptop. Ele olhou para cima quando Sarah bateu na porta aberta, e seu rosto passou por uma complexa série de emoções. Alegria ao vê-la, depois preocupação, depois algo como culpa. Sarah. Ele se levantou rapidamente, fechando o laptop. Que surpresa. Oi, pai. Sarah entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Precisamos conversar sobre Daniel Cross e a Quantum Dynamics, sobre o que realmente aconteceu. O rosto do pai empalideceu. Não quero falar sobre aquele homem ou aquela empresa. Sei que você também não quer, mas precisamos. Sarah sentou-se na cadeira em frente à mesa dele, a mesma cadeira em que se sentava quando criança, quando o pai a ajudava com a lição de casa. Porque estou trabalhando como assistente executiva dele há 3 meses. Robert Mitchell olhou para a filha com choque e horror estampados no rosto. Você o quê? Sarah, por favor, me diga que está brincando. Não estou brincando. Aceitei o emprego porque estava com raiva do que aconteceu com você. Queria encontrar provas de que ele a demitiu injustamente. Queria vingança. A voz de Sarah era firme, embora suas mãos tremessem no colo. O pai afundou na cadeira, parecendo repentinamente muito mais velho. Oh, Sarah, o que você fez? Descobri a verdade, pai. Sarah inclinou-se para a frente. Encontrei seus e-mails pedindo aposentadoria antecipada. Encontrei os programas de treinamento que Daniel ofereceu e que você recusou. Encontrei provas de que ele tentou ajudá-la a se adaptar, e você era orgulhosa demais para aceitar. O rosto de Robert se desfez. Ele desviou o olhar, incapaz de encarar a filha. Você não deveria ter visto aquilo. Por que não me contou? A voz de Sarah falhou. Por que você me deixou pensar que ele era um vilão, sendo que foi você quem pediu para sair? Porque eu estava envergonhado. A voz do pai embargou de emoção. Passei 23 anos naquela empresa, Sarah.
23 anos construindo uma carreira, sustentando minha família, sendo alguém de quem você pudesse se orgulhar. E então, de repente, não consegui mais acompanhar. A tecnologia mudou, as metodologias mudaram e eu me tornei obsoleto. Você tem ideia de como é perceber que não é mais útil? Lágrimas escorreram pelo rosto de Sarah. Você não está obsoleto, pai. Você é experiente. Você é competente. Você só precisava de apoio para se adaptar. Eu tentei. A voz do pai falhou. Deus sabe que eu tentei. Mas cada novo sistema parecia uma língua que eu não conseguia aprender. Cada reunião com colegas mais jovens parecia a prova de que eu tinha ficado para trás. E o Daniel Cross? Ele simplesmente não parava de insistir, oferecendo treinamento, oferecendo mentoria, como se eu fosse um caso de caridade que precisava de ajuda. Ele não estava te tratando como caridade. Sarah estendeu a mão por cima da mesa, segurando a mão do pai. Ele estava tentando manter alguém com conhecimento institucional e experiência em liderança. Ele viu o seu valor, pai. Você é que não conseguia mais enxergar. Robert Mitchell enxugou os olhos com força. Quando ele finalmente me demitiu, foi quase um alívio. Eu não precisava mais fingir que conseguia acompanhar o ritmo. Eu podia simplesmente admitir a derrota e seguir em frente. Não foi derrota, disse Sarah com firmeza. Foi uma incompatibilidade entre suas habilidades e o cargo que você ocupava. Isso não significa que você não valha nada. O pai olhou para ela. Olhou de verdade e pareceu ver algo novo no rosto da filha. Você mudou em apenas 3 meses. Você mudou. Trabalhar para o Daniel me ensinou muito sobre negócios, sobre tomar decisões difíceis, sobre a diferença entre ser implacável e ser cruel. Sarah fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ele não é o monstro que eu pensava. Ele é apenas alguém numa posição impossível, tentando equilibrar as necessidades de 500 funcionários com as limitações de qualquer indivíduo. Você parece estar defendendo-o. O tom de Robert carregava uma nota de traição. Estou defendendo-o porque ele merece. Sarah apertou a mão do pai. Mas também estou defendendo você. Você merecia uma comunicação melhor, mais apoio, uma transição que preservasse sua dignidade. A situação não foi administrada perfeitamente por nenhum dos lados, mas também não foi maliciosa. O pai ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as mãos unidas. Passei 3 meses com raiva, amargurado, com pena de mim mesmo. Sua mãe foi paciente, mas sei que também foi difícil para ela. Então faça alguma coisa a respeito, disse Sarah. Pare de se definir pelo que você perdeu e comece a pensar no que você pode fazer a seguir. Você tem experiência, contatos, conhecimento, use-os. Fazendo o quê? A voz do pai carregava um toque do desespero que ele vinha sentindo. Tenho 57 anos, Sarah. Nenhuma empresa de tecnologia quer contratar alguém da minha idade. Então não trabalhe para uma empresa de tecnologia. Dê consultoria, ensine, seja mentora de profissionais mais jovens que possam se beneficiar da sua experiência. Abra seu próprio negócio, ajudando empresas tradicionais a navegar pela transformação digital. Pai, você não terminou. Você está apenas em uma transição. Robert Mitchell olhou para a filha com algo parecido com admiração. Quando você se tornou tão sábia? Quando parei de ser cegada pela raiva e comecei a prestar atenção. Sarah sorriu em meio às lágrimas. Aprendi isso com o Daniel, na verdade. Ele é incrivelmente bom em enxergar além das emoções para analisar as situações objetivamente. Você realmente o respeita? Não era uma pergunta. Respeito sim. Sarah respirou fundo. E estou namorando com ele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto do pai passou por choque, descrença e raiva antes de se fixar em algo mais complexo. Você está namorando o homem que me demitiu. Sua voz era plana, cuidadosamente controlada. Estou namorando alguém que tentou te ajudar e tomou uma decisão difícil para os negócios quando você recusou essa ajuda. Alguém que me tratou com respeito e me desafiou a crescer. Alguém por quem passei a ter um carinho profundo.
A voz de Sara era firme. Eu sei que é difícil de ouvir, pai, mas meu relacionamento com Daniel não se resume ao que aconteceu entre vocês dois. Tem a ver com quem somos um para o outro agora. Como você consegue sequer olhar para ele sem pensar no que ele fez? A dor de Robert era evidente, porque o que ele fez era o trabalho dele, disse Sara gentilmente. Uma parte difícil do trabalho dele, mas necessária. Você sabe disso, pai. No fundo, você sabe que mantê-lo nessa posição não teria sido bom para ninguém, inclusive para você. O pai dela se levantou abruptamente, caminhando até a janela. É muita coisa para processar, Sara. Eu sei. Leve o tempo que precisar. Mas, por favor, pai, não me peça para escolher entre você e Daniel. Eu amo vocês dois, só que de maneiras diferentes. Robert se virou para a filha, com uma expressão complexa. Eu não vou pedir para você escolher, mas não posso prometer que algum dia me sentirei confortável com isso. É justo, disse Sara. Só estou pedindo que você tente. Talvez um dia você possa até conversar com ele. Conversar de verdade, não como CEO e ex-funcionária, mas como duas pessoas tentando seguir em frente. Talvez a voz do pai dela fosse evasiva. Um dia seria um começo. Não perfeito, mas um começo. A revelação ao pai marcou uma virada. Sara se sentiu mais leve, como se um peso que ela não havia reconhecido completamente tivesse sido tirado de seus ombros. Seu relacionamento com Daniel se aprofundou, passando daqueles primeiros dias intensos para algo mais substancial e real. Eles eram cautelosos no trabalho. Os limites profissionais permaneciam firmemente estabelecidos durante o expediente. Mas depois que todos iam embora, quando restavam apenas os dois e as luzes da cidade, eles baixavam a guarda. Conversavam sobre tudo e sobre nada, compartilhando partes de si mesmos que mantinham escondidas do resto do mundo. Certa noite, Daniel mostrou a Sara uma fotografia que guardava trancada na gaveta da sua mesa. Uma mulher de olhos bondosos e o sorriso de Daniel ao lado de um menino, talvez de 8 anos, que já parecia sério naquela época. Minha mãe, disse Daniel baixinho. Esta foto foi tirada cerca de 1 ano antes de ela falecer. Sara estudou a foto, percebendo traços de ternura no rosto do jovem Daniel, traços esses que haviam sido cuidadosamente escondidos na versão adulta. Você se parece com ela. Todo mundo diz que herdei o tino comercial do meu pai e o coração da minha mãe. A risada de Daniel era amarga, embora a maioria das pessoas argumentasse que eu não tenho coração nenhum. Sara se virou para ele, acariciando seu rosto com as mãos. Você tem um coração. Só o protege com cuidado. Mas eu o vi, Daniel. Vi como você luta pelos seus funcionários. Como se lembra de detalhes sobre a vida deles. Como você sofre com decisões difíceis, mesmo sabendo que são necessárias. Você me vê de uma forma diferente da maioria das pessoas. Os braços dele a envolveram pela cintura, puxando-a para mais perto. Porque você me deixou ver o seu verdadeiro eu. Sara o beijou suavemente. Esse é um presente que nem todos recebem. O relacionamento deles não poderia permanecer em segredo para sempre. 3 meses depois de começarem a namorar oficialmente, 6 meses depois de Sara ter entrado pela primeira vez na Quantum Dynamics, rumores começaram a circular. A assistente do CEO, que sempre chegava cedo e ficava até tarde, notou como o comportamento de Daniel havia se suavizado um pouco. O raro sorriso que os funcionários juravam nunca ter visto antes. Jennifer, do RH, chamou Sara à sua sala certa manhã. Sua expressão era profissional, mas não rude. Sara, preciso te perguntar algo diretamente e preciso que você seja honesta comigo. Você e o Sr. Cross estão em um relacionamento? Sara sabia que esse momento chegaria. Ela e Daniel haviam conversado sobre como lidar com a situação. Honestidade. Haviam concordado. Transparência total. Sim, estamos namorando há 3 meses. Sara encarou Jennifer fixamente. Mantivemos total profissionalismo durante o expediente e nosso relacionamento não interferiu no meu desempenho profissional nem nas decisões dele.
Jennifer suspirou, fazendo anotações no computador. Agradeço sua honestidade. Você entende que isso nos coloca em uma posição delicada. Há questões de dinâmica de poder, potenciais conflitos de interesse. Nós entendemos. Sarah pegou uma pasta que havia preparado. Por isso, já elaborei um pedido de transferência interna. Estou disposta a mudar para um departamento diferente, com um supervisor diferente, para eliminar quaisquer preocupações éticas. Jennifer ergueu as sobrancelhas. Você abriria mão do seu cargo de assistente executiva do CEO se isso fosse necessário para lidar com essa situação adequadamente? Sim. A voz de Sarah era firme. Daniel e eu queremos fazer isso direito. Não estamos nos escondendo e não estamos pedindo tratamento especial. Estamos pedindo a mesma consideração que qualquer outro funcionário em um relacionamento receberia. Jennifer recostou-se na cadeira, observando Sarah com um novo respeito. A maioria das pessoas na sua posição tentaria usar o relacionamento para obter uma promoção ou privilégios especiais. Eu não sou como a maioria das pessoas, e Daniel nunca me respeitaria se eu fizesse isso. Sarah fez uma pausa. Para que conste, sou melhor no meu trabalho agora do que quando comecei. Meu relacionamento com ele me impulsionou a padrões mais elevados, não mais baixos. Eu percebo isso. Todos notaram a melhora na eficiência no andar da diretoria. Jennifer abriu mais arquivos. Deixe-me analisar nossas opções de transferência. Pode levar algumas semanas para organizarmos algo adequado ao seu nível de habilidade. Eu entendo. Obrigada por lidar com isso profissionalmente. Assim que Sarah saiu do RH, seu telefone vibrou. Daniel, como foi? Como esperado, ela está providenciando minha transferência, respondeu Sarah. Pode levar algumas semanas. A resposta dele veio rapidamente. Vou sentir falta de ter você ali do lado de fora do meu escritório. Sarah sorriu para o telefone. Você vai sobreviver. Além disso, você vai me ver todas as noites de qualquer maneira. Não é a mesma coisa, mas é o certo a fazer. Naquela noite, eles deram a notícia à equipe de liderança sênior. A reação foi mista. Algumas pessoas ficaram surpresas, outras já suspeitavam. Algumas levantaram preocupações sobre favoritismo, mas Daniel abordou cada questão direta e honestamente. Ele já havia implementado supervisão adicional para quaisquer decisões que pudessem envolver o departamento de Sarah e se absteria de participar de quaisquer avaliações de desempenho ou promoções relacionadas ao cargo dela. Durante todo o processo, Sarah o observou navegar pela situação complicada com o mesmo pensamento estratégico que aplicava aos desafios de negócios. Ele estava protegendo os dois, protegendo a empresa e mantendo sua integridade. Era uma das coisas que ela amava nele, seu compromisso inabalável em fazer as coisas da maneira certa, mesmo quando era mais difícil. Amor. A palavra começara a aparecer em seus pensamentos com mais frequência. Ela ainda não a tinha dito em voz alta. Nem ele. Mas pairava entre eles, não dita, mas presente. 2 semanas depois, a transferência de Sarah foi finalizada. Ela iria para o departamento de planejamento estratégico como analista sênior, uma promoção que não tinha nada a ver com seu relacionamento com Daniel e tudo a ver com as habilidades que ela demonstrara nos últimos 6 meses. Em seu último dia como assistente dele, Daniel a chamou para sua sala depois que todos já tinham ido embora. Trouxe algo para você. Ele lhe entregou uma pequena caixa. Dentro havia uma caneta, elegante e simples, com seu nome gravado no corpo. Sarah Mitchell, Planejamento Estratégico. Assim você se lembrará de onde começou, disse Daniel baixinho, e de quão longe você chegou. Sarah olhou para ele, com os olhos brilhando. Eu jamais poderia esquecer. Você mudou minha vida, Daniel. Vim para cá pelos motivos errados e encontrei algo que nunca imaginei. O que é isso? Propósito, direção e você. Sarah colocou a caixa no chão e se aconchegou em seus braços. Definitivamente você. Daniel a abraçou forte, com o queixo apoiado no topo da cabeça dela. Você também mudou a minha vida. Eu não percebia o quanto eu tinha me isolado,
O quanto eu tinha me blindado para não sentir nada. Aí você apareceu com sua justa indignação e sua determinação em me destruir. E de alguma forma, você acabou me salvando. Acho que nos salvamos mutuamente. Sarah ergueu o rosto para o dele. Somos um belo par, não é? A filha vingativa e o CEO implacável. Parece o começo de um romance ruim, disse Daniel com um leve sorriso. Ou o começo de algo real. Sarah o beijou suavemente. Algo duradouro. Eu gostaria disso, murmurou Daniel contra os lábios dela. Algo duradouro com você. Eles estavam juntos em seu escritório, o mesmo lugar onde Sarah um dia imaginou confrontá-lo com as provas de seus crimes, onde ela planejou sua queda. Agora, aquele era simplesmente o lugar onde ela aprendera a enxergar além de suas suposições, a compreender a complexidade e as nuances, a se apaixonar por alguém que antes odiava. A ironia não lhe escapava. 6 meses depois, Sarah estava sentada em uma cafeteria de frente para o pai. Levara tempo, muitas conversas difíceis e mais paciência do que ela imaginava possuir. Mas lenta e gradualmente, Robert Mitchell começara a aceitar o relacionamento da filha com Daniel Cross. Eles ainda não eram amigos. Sarah duvidava que algum dia seriam, mas haviam alcançado uma paz provisória, construída sobre respeito mútuo e o reconhecimento de que às vezes a vida dá voltas inesperadas. Então, disse o pai, mexendo o açúcar no café, ouvi dizer que você está se saindo bem no planejamento estratégico. Estou, sorriu Sarah. Acabamos de concluir uma grande análise de aquisição que foi aprovada pelo conselho. Foi gratificante contribuir nesse nível. Sua mãe está muito orgulhosa. Robert fez uma pausa e acrescentou baixinho. Eu também estou orgulhoso. Sarah estendeu a mão por cima da mesa e apertou a do pai. Obrigada, pai. Isso significa muito. Ouvi dizer que o Daniel também vai palestrar na conferência de tecnologia no mês que vem. O tom de Robert era cuidadosamente neutro. Vai sim. Sarah observou o rosto do pai. Ele está trabalhando no discurso há semanas. Você sabe como ele é perfeccionista? Sei sim. Os lábios de Robert se contraíram levemente. Ele me mandou um e-mail semana passada. Os olhos de Sarah se arregalaram. Mandou? Você não me contou. Foi breve e profissional. Robert pegou o celular e mostrou a mensagem para Sarah. Ele queria saber se eu estaria interessada em fazer uma consultoria para uma empresa com a qual ele tem contato. Eles estão passando por uma transformação digital e precisam de alguém com experiência em gestão de estruturas corporativas tradicionais. Ele achou que eu poderia ser uma boa opção. Sarah sentiu os olhos marejarem. Ela sabia que Daniel estava procurando oportunidades para o pai dela, mas não sabia que ele já tinha entrado em contato. O que você disse? Eu disse que pensaria a respeito. Robert largou o celular. É um bom salário, um trabalho interessante e faria sua mãe parar de me encher o saco por ficar sentado em casa o dia todo. Você deveria aceitar, pai. A voz de Sarah era sincera. Você tem tanto a oferecer. E seria bom vê-lo envolvido com o trabalho novamente, feliz novamente. Estou pensando nisso. Robert olhou nos olhos da filha. Não vou mentir e dizer que isso é fácil para mim, Sarah. Mas estou tentando por você e porque estou começando a entender que guardar rancor não ajuda ninguém. É tudo o que posso pedir. Sarah sorriu em meio às lágrimas. Seu telefone vibrou. Daniel checando, como fazia várias vezes ao dia. Jantar hoje à noite. Vou fazer uma reserva naquele restaurante italiano que você adora. Sarah respondeu digitando. Parece perfeito. Te amo. Ela havia dito isso pela primeira vez 1 mês atrás, em um momento comum. Eles estavam caminhando por um parque, discutindo de brincadeira se abacaxi combinava com pizza ou não, quando Sarah parou de repente e disse: Eu te amo. Sabe, só para o caso de eu não ter dito. Daniel congelou, sua expressão indecifrável. Então, seu rosto se iluminou com o sorriso mais genuíno e espontâneo que ela já vira. Eu também te amo. Deus me ajude. Mas eu também te amo. Agora, eles diziam isso com frequência e facilidade.
3 palavras que pareciam impossíveis 6 meses atrás, agora eram tão naturais quanto respirar. Naquela noite, Daniel buscou Sarah em seu apartamento. Ele vestia jeans escuros e um suéter simples, casual de um jeito que nunca era no trabalho. Ela adorava vê-lo assim, relaxado e à vontade. Durante o jantar, ele contou sobre o seu dia, sobre os desafios de gerenciar o rápido crescimento da empresa, sobre a difícil decisão que teve que tomar em relação a um projeto fracassado. Sarah ouviu, oferecendo ideias, fazendo perguntas, sendo a conselheira que ela havia se tornado. Você é melhor nisso do que qualquer um dos meus consultores seniores, disse Daniel em certo momento. Você enxerga ângulos que eles não veem. Isso porque eu aprendi com os melhores. Sarah sorriu. Você me ensinou a olhar além do óbvio, a considerar as implicações a longo prazo, a tomar decisões baseadas em dados em vez de emoções. Nem todas as decisões devem ser baseadas em dados. Daniel estendeu a mão por cima da mesa, segurando a dela. Algumas devem ser puramente emocionais, ilógicas, até mesmo irracionais. Como o quê? O coração de Sarah começou a acelerar, pressentindo algo significativo em seu tom de voz. Como isto? Daniel se levantou e, antes que Sarah pudesse processar o que estava acontecendo, ele se ajoelhou ao lado da mesa deles. O restaurante ficou em silêncio. Outros clientes se viraram para observar. Sarah Mitchell. A voz de Daniel era firme, mas seus olhos revelavam uma vulnerabilidade que fez Sarah prender a respiração. Há 6 meses, você entrou no meu escritório planejando me destruir. Em vez disso, você me ensinou a ser humana novamente. Você me mostrou que ser forte não significa estar sozinha. Você me desafiou, me frustrou e, de alguma forma, me fez me apaixonar completamente, irrevogavelmente por você. Ele tirou uma pequena caixa de veludo, abrindo-a para revelar um anel simples, mas deslumbrante. Eu sei que estamos juntos há apenas 6 meses. Eu sei que a maioria das pessoas diria que isso é rápido demais. Mas passei toda a minha vida adulta tomando decisões calculadas, ponderando riscos e benefícios. Esta é a primeira decisão puramente emocional que já tomei, e nunca tive tanta certeza de nada. Quer casar comigo? Sarah olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao redor deles, o restaurante prendeu a respiração. Sim! Sua voz saiu como um sussurro, depois mais forte. Sim, claro. Sim. Daniel colocou o anel em seu dedo e a puxou para seus braços enquanto o restaurante irrompia em aplausos. Ele a beijou profundamente, sem se importar que dezenas de estranhos estivessem observando, sem se importar com nada além da mulher em seus braços. Quando finalmente se separaram, rindo e chorando, Daniel sussurrou em seu cabelo. Espero que seu pai não me mate. Eu provavelmente deveria ter pedido a permissão dele primeiro. Sarah riu, a risada transbordando alegria. Ele vai sobreviver. E honestamente acho que ele está começando a gostar de você, ou pelo menos a te odiar menos. Eu aceito. Daniel acariciou o rosto dela com as mãos, os polegares enxugando suas lágrimas. Eu te amo, Sarah Mitchell. Em breve, Sarah Cross. Se você quiser meu nome. Claro que sim, embora profissionalmente eu possa manter Mitchell. Sarah sorriu. Não quero que ninguém me acuse de estar me aproveitando da fama do meu marido para alcançar o sucesso. Justo. Contanto que você use este anel e volte para casa comigo todas as noites, você pode se chamar como quiser. Eles ficaram no restaurante por mais 1 hora, comemorando com champanhe e sobremesa, fazendo planos e sonhando com o futuro. Era perfeito, quase inacreditavelmente perfeito. Quando finalmente saíram, caminhando de mãos dadas pelas ruas de Seattle, sob um céu estrelado, Sarah pensou na jornada que os trouxera até ali. A raiva, o engano, a revelação gradual da verdade e, finalmente, este amor avassalador. Obrigada, disse ela de repente. Daniel olhou para baixo, olhando para ela, confusa. Por quê? Por ser exatamente quem você é, por ser exigente, impossível e brilhante, por me impulsionar a ser melhor.
por me amar mesmo quando cheguei até você com as piores intenções. Sara parou de andar, virando-se para encará-lo completamente. Você me deu um propósito, Daniel, e amor, e um futuro que eu jamais imaginei desejar. Daniel a puxou para perto, encostando a testa na dela. Você me deu essas coisas também. Eu só existia antes de você, Sara, seguindo uma rotina, alcançando objetivos que pareciam vazios. Você me fez lembrar como é viver de verdade. Eles se beijaram sob a luz dos postes, duas pessoas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis, cujo amor cresceu das cinzas da raiva e do mal-entendido para algo belo e real. Sara pensou em ligar para o pai para contar a novidade, mas decidiu que podia esperar até de manhã. Aquela noite era só para eles, para celebrar este novo capítulo. Enquanto caminhavam de volta para o apartamento de Daniel, Sara olhou para o anel em seu dedo, refletindo a luz. Ela tinha ido a Quantum Dynamics em busca de vingança e encontrou redenção. Ela tentou destruir Daniel Cross e acabou construindo uma vida com ele. Às vezes ela pensava que as melhores histórias são aquelas que nunca planejamos escrever. O que... O que você achou da história deles? Compartilhe sua opinião nos comentários. Numa escala de 0 a 10, qual a sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando no final.